Olá, gente. Tá todo mundo, o pessoal tá entrando aí. Daqui a pouco a gente começa. Daqui a pouco o convidado entra aí. Nós aí poderemos iniciar o rolê. Será que Caleb já está aqui entre nós? Where? Daqui a pouco ele chega. Where? Aqui. Chegou. Conectar. Olá. Olá, tá me ouvindo? Perfeitamente. Você me ouve bem? E tá me vendo? Estou te vendo também. A gente tem bigode, os dois. Temos algo em comum. Ambos Temos bom temos gosto, bigode. na verdade. Seja bem-vindo. Temos estilo. Muito obrigado. Hoje o Eu não assunto é muito tenho estilo. legal, um assunto muito maneiro. Bom, Sim, gente, hoje eu estou aqui com o diretor e roteirista Caleb Lopes. E melhor do que eu gostaria que você se apresentasse, você falasse um pouquinho de você e da sua trajetória. Por favor. tá. Então, meu nome é Caleb. Eu faço curtas-metragens por enquanto. Eu trabalho como diretor, roteirista e montador em uma produtora daqui de Salvador chamada Olho de Vidro Produções. E minha principal área de interesse é o cinema de horror, o cinema fantástico, na verdade, no geral. Acho que é isso, tá bom, né? Porra, já é bastante coisa. E hoje nós vamos falar sobre cinema de horror e não vamos falar sobre a história do Brasil, tá? Acho que nem Lavi Dias conseguiria fazer um filme e conseguisse representar muito bem a nossa história, principalmente os últimos anos. Esse sim é um cinema de horror desesperador. É Bom, verdade. e você começou gostando de com o cinema. Onde você se interessou assim pelo cinema de horror? Que você falou, porra, é isso que eu quero fazer, que loucura, eu acho foda. Eu sempre conto essa história que eu acho meio engraçado, mas eu comecei a me interessar por horror muito tarde, sabe? Eu sempre fui interessado por cinema, de alguma forma, eu sempre fui interessado por fantasia desde a infância. Só que ao mesmo tempo, quando eu era criança, meus pais não deixavam ver filme de terror. E aí, quando chegou essa cinefilia, logo no começo ali da adolescência, eu tinha um preconceito com cinema de horror, assim, sabe? Do alto da minha cinefilia, do alto do meu bom gosto. Ah, Eu realmente achava que era um tipo de cinema menor, assim. Sabe quando a gente enxerga o cinema através de uma hierarquia dos gêneros, e aí o terror tá sempre lá embaixo. Só que aí, ao mesmo tempo, assistindo filme, a gente começa a assistir filmes de alguns cineastas mais consagrados, né? E aí eu comecei me apaixonando muito de cara por Hitchcock. Então, assistindo Hitchcock, você já vai passando ali pelo horror. E aí mais tarde teve Kubrick, teve Spielberg, esse cinema autoral barra comercial dos anos 50, 60, 70 ali nos Estados Unidos. E aí comecei a me interessar. E logo de cara eu já fui para o cinema de horror brasileiro. Assim. E aí vi Trabalhar Cansa, vi alguns filmes de terror que são mais radicais em sua proposta, em alguns sentidos, filmes de Rodrigo Aragão, Peter Bastoff, esse cinema que é pejorativamente mais conhecido como trash. Comecei a ver muito dessas coisas e aí depois veio John Carpenter. Aí estava feito. John Comecei a me Carpenter. interessar a ponto de querer fazer, né? O cinema de horror é um cinema muito prático e barato de alguma forma. E para ele funcionar, a gente precisa usar as ferramentas da linguagem, né? E como eu sempre tive essa inclinação para um cinema mais formalista, minha paixão por cinema vem pela experiência estética do cinema mesmo.
acabou que eu fui entrando de cara, assim, mergulhei no cinema de horror. Não, e é muito louco você começar, né, se fazer a brincadeira do alto da nossa cinefilia, né, que a gente renega muito o cinema de horror. Eu, quando comecei também a gostar do cinema, assim, eu negava muito, apesar que o diretor que me fez gostar mais foi Tarantino, assim, que, tipo, depois me abriu para o cinema como um todo, mas eu demorei muito tempo também para entender, assim, tipo, a lógica do cinema de horror e as críticas. E aí depois eu comecei a assistir vários filmes em que as críticas, elas eram muito foda, assim. E, tipo, você Uhum. consegue, através de uma forma fantástica, trazer várias discussões que são muito relevantes, né? Então você não Sim. trabalha de forma tão explícita, mas ao mesmo tempo você consegue trazer uma série de mensagens, né? Cifradas ali que no final das contas fazem muito sentido e fazem críticas até muito mais ferrenhas e muito mais, acho que, Com ágeis certeza. do que em si você utilizar de imagens muito já batidas, né? Então isso, pô, é foda, assim. E o que o Zé do Caixão representa para você, assim, do cinema nacional, assim? É curioso você perguntar isso, porque Zé do Caixão ele é tipo um símbolo muito forte que todo mundo que se propõe a fazer cinema de horror vai passar de alguma forma, mas ao mesmo tempo ele nunca foi uma influência muito direta para mim. Quando eu comecei a fazer, eu me deparei, como eu falei, com esse cinema de Marco Dutra, Juliana Rojas, Gabriela Amaral Almeida. Eu fui muito por esse caminho, nem assisti tudo, mas assisti muita coisa do Mojica. Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu gosto menos. Eu acho que a principal influência dele talvez seja por esse cinema corajoso, assim. É um cinema muito... Primeiro que ele é um cinema apaixonado pelo gênero. Sim, Segundo, que é um cinema fora de qualquer tipo de espectro intelectualoide que o cinema brasileiro passava ali nos anos 60, depois dos anos 70. Ele dilui isso, né? Tipo, é um conhecimento cinematográfico muito empírico e, ao mesmo tempo, muito corajoso, né? Tipo, é um cinema transgressor. sim, E aí, enfim, eu acho que é muito. Ele persegue muito a vontade de fazer cinema, independente dos meios, independente das formas. Parte muito de uma necessidade, né? Mojica era um apaixonado, o negócio estava nas entranhas ali dele. E aí, isso é inspirador, né? Então, sim. de certa forma, eu acho que o que eu busco fazer hoje não me aproxima esteticamente, ou tem algum tipo de discurso, mas eu acho que todo mundo que busca fazer cinema de horror hoje meio que deve esse respeito à Com figura de certeza. Mojica. E ele passou por uma das mais difíceis do Brasil, né? Ele pegou ditadura, pegou uma série de coisas. E é interessante que ele só foi ganhar uma certa notoriedade no Brasil depois que ele também ganhou uma certa notoriedade em outros lugares fora do Brasil, né? Quando ele se transformou num diretor cult para os americanos, por exemplo, né? Que ele era muito famoso, né? Pela forma como ele dirigia os filmes e aquela forma, aquela estética dele, e a forma, né, como ele construía as histórias muito particulares. E falando dessa questão assim, né? Porque você, quando a gente faz filmes, a gente quer mandar para festivais, enfim, quer fazer com que o filme rode, assim. Você acha que ainda existe uma relutância muito grande das pessoas, ainda hoje, de aceitar, né, o cinema de horror, que ele percorra por entre os festivais, ou você acha que hoje não, assim, tem uma aceitação maior? É uma pergunta que eu acho que a resposta vai ser meio complexa. Assim, eu acho que, de todo modo, vai existir relutância sempre, por ser um gênero marginal, mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento que é muito propício ao cinema de horror, né? Sim, O cinema de horror, eu acho que ele se prolifera de duas maneiras. A primeira maneira é de acordo com o zeitgeist mesmo, o espírito do tempo, o espírito da época. Eu acho que, enfim, tem muitos teóricos de cinema de horror que dizem isso, né? Que em épocas de crise na humanidade, a tendência é a literatura e o cinema de horror se proliferarem. Então, primeiro tem esse movimento de artistas captarem o mal-estar, né? O cinema de horror é um cinema de mal-estar, é um cinema sobre medo, sobre paranoia. Então, acontece esse movimento de pessoas estarem fazendo em determinado momento, como, por exemplo, o momento que a gente está vivendo aí
dessa luta às beiras de um fascismo, esse momento de proto-fascismo que a gente está vivendo, talvez seja um momento propício às narrativas de horror, e não em um sentido estratégico de estamos passando pendenga no governo, vamos fazer cinema de horror. É mais uma coisa de se captar o mal-estar, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, pessoas fazendo filmes até parecidos em diferentes partes do mundo. Então, eu acho que primeiro tem esse primeiro movimento de captar o mal-estar da época, e depois tem um outro movimento, que é um movimento do capitalismo mesmo. O cinema de horror, ele é quase que o rap, é quase que um time de futebol que em algum momento estoura e ele tá lá em cima e aí, de repente ele tem uma queda gigantesca e some, assim, e ele volta a ser marginal. A gente está num momento que ele estoura. E aí, por ele estourar, acaba acontecendo reação em cadeia, né? Então, eu acho que os festivais, eles começam a abraçar mais ainda. Eu sempre falo isso, que Entendi. a importância de um Jordan Peele ganhar um Oscar, de um Guillermo del Toro ganhar um Oscar, atualmente é essa, assim, porque você passa a, positivamente ou não, legitimar um certo lugar do cinema de horror, e aí as portas vão se abrindo gradativamente. Então é muito louco. Mas o fato de um Corra da vida ganhar um Oscar lá nos Estados Unidos faz com que os filmes que eu busco fazer aqui, eles são melhores aceitos pelos festivais. Então, a gente está num momento bom, assim, um momento de que não é, infelizmente, não é todo tipo de cinema de horror que vai ser aceito pelos festivais, né? Não vai ser o cinema gore, não vai ser o cinema cheio de sangue, cheio de escatologia, enfim, vai ser um dito cinema de horror de arte, vai ser um cinema com uma linguagem, com uma estética mais palatável, enfim, o pós-horror, né? Você citou isso e eu ia. Parece que você assim, fisgou, porque era uma coisa que eu ia entrar também, porque há uma ruptura, assim, né? Há esses movimentos, né, que tendem a querer às vezes, se desvencilhar um do outro, né? Alguns diretores de falar, olha, eu estou fazendo um filme de horror, mas ele tem N explicações, ele quer construir N narrativas para justificar, né, do porquê que ele está fazendo aquele determinado de filme daquele gênero, né? E é muito louco isso, porque sempre esse gênero de pós-horror, né, que eu acho até um negócio de ouvir, ele tenta trazer uma nova roupagem, assim, né? Ele só quer trazer uma gourmetização para algo que muitos diretores já fizeram muitas vezes, né? Então, na verdade, é só um marketing para vender, assim. É claro que desses diretores tem uns que são foda, assim, tem muitos diretores bons. Eu adoro as levas de filme aí dos filmes da A24, por exemplo. Eu gosto muito de Hereditário, não sei o que você pensa sobre ele, enfim, os filmes dessa linha. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sua opinião, como você vê isso, esse pós-horror. Eu gosto bastante toda essa nova leva de filmes, tanto Hereditário, Midsommar, e o próprio Corra. Eu acho o Corra um dos grandes filmes, assim, dos Jordan últimos Peele, anos. eu acho ele foda. Eu acho ele incrível. Eu gosto muito de Corrente do Mal. Eu acho Eu também também. que é um dos grandes filmes que a gente tem. Enfim, é isso. Eu também não sou muito fã dessa nomenclatura do pós-horror. Eu acho que tem um ponto positivo, que é trazer pessoas para perto. Então, ele acaba chamando o público, né? Sim. De alguma forma, esse cinema de horror de arte, ele vai atrair pessoas que consomem filmes de arte, não apenas horror. Então, de alguma forma, serve para legitimar, mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que é uma tentativa de formar uma nova caixinha dentro do gênero, só que essa caixinha ela sempre esteve lá. Então, esse movimento do pós-horror, do que as pessoas insistem em chamar de horror psicológico, a gente vai encontrar no ciclo Val Lilton, lá dos anos 30, 40, cinema de Jacques Tourneur, que, enfim, é praticamente a mesma coisa, né? E aí a gente vai ter aí, durante toda a existência do cinema de horror, a gente vai ter filmes que poderiam ser chamados com essa nomenclatura do pós-horror, porque as características se repetem.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é também o mercado, né? É o que eu falei. É o capitalismo que vai ditar a maneira como esse cinema vai aparecer, né? E a gente está num momento propício para esse tipo de filmes, tem tido público. Então, eu acho bom também saber se apropriar disso. E é muito louco porque eu acho que essa questão de nomenclatura do pós-horror acabou se virando um pouco contra. Eu acho que a proposta, porque depois as pessoas começaram a se ligar e principalmente grandes figuras do cinema começaram a contestar essa nomenclatura. Então eu acho que isso acabou se virando um pouco aí dentro da lógica de não funcionar tão bem assim. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu fiquei me perguntando assim e depois só foi se provando como esse argumento eles de forma alguma não sustentavam. E é muito louco também que ao mesmo tempo que surge esse pós-horror, vem também um cinema de horror que ele tem uma lógica meio cinema, uma lógica assim de mercado quase que de filmes de super-herói, como surgiu aquele Invocação do Mal, né? Que tem ali uma série de filmes também. Que você acha desse tipo? Assim, você curte? Não, você acha um pouco genérico demais? Não, eu curto. Eu gosto muito dos filmes da Blumhouse. Assim, eu acho que a Blumhouse, ela é a intersecção, né? Tipo, ela não é esse dito cinema de arte, não são filmes que vão para os festivais, mas ao mesmo tempo ela faz filmes baratos que conseguem um grande número de público. Então é um movimento quase que parecido com o dos slasher movies, por exemplo, dos anos 80. E a gente tinha também franquias e spin-offs. E a gente não fala, talvez, disso, mas, pô, Tubarão teve 3 continuações. A Hora do Pesadelo, acho que são 7 filmes. Enfim, eu acho que é necessário, até mesmo para o bem do próprio mercado, né? Eu acho que é necessário que existam filmes que tentem abraçar um público maior, que sejam mais comerciais, da mesma forma que existam filmes mais autorais. Eu, como fã de cinema de horror, eu sempre digo que eu sou mais fã de cinema no geral. Então, eu procuro filme bom, assim, sabe? E eu sempre acredito que filme bom ele vai estar nesse comercialzão e vai estar naquele filme mais desconhecido, belga, que ninguém ouviu falar. Então, enfim, eu acho que tudo faz parte do mercado aqui, de alguma forma. É que também há uma empáfia assim muito grande, né, de quem estuda cinema, de quem fala sobre cinema, muitas vezes e torce o nariz aí para eu no começo mesmo, né, como a gente brincou lá no início, eu tinha muito essa questão, né, essa vontade de conhecer vários filmes e de querer renegar muitos outros, né? Mas é muito louco quando eu penso na memória afetiva do que me fez gostar do cinema, foi aquele filme de luta que eu assistia com meu pai quando eu era mais novo, né? E aí chega um determinado momento da vida que você quer renegar isso, que você quer renegar esse tipo de cinema que ele foi apresentado. Mas É doido quando, isso. sabe, ele me trouxe uma memória muito afetiva que para mim hoje é muito mais forte do que, sei lá, uns filmes que eu vi da Polônia no cinema e, sabe? Então é muito louco Eu isso, concordo 100%. de fato, assim, porque são essas relações que nos ligam, assim. E qual foi o salto para você ali a pessoa do consumidor para o realizador, assim? Você chegou e falou assim, pô, acho que é o momento que eu quero fazer, eu quero me jogar aqui e fazer um filme. Ó, desde muito, muito pequenininho, assim, eu sempre fui apaixonado por narrativa, sabe? Então, primeiro que desde muito pequeno eu fui levado por meus pais a assistir filmes. Então, sempre foi uma coisa muito natural assistir filmes, alugar fita cassete, ir pro cinema, tananã. E em determinado momento, eu acho que é um movimento que muita gente segue, né? De primeiro você quer ser escritor. Eu sempre gostei muito de ler, então inicialmente eu queria ser escritor, depois eu queria ser quadrinista. E aí ficava treinando meu traço, porque eu queria desenhar quadrinhos. Eu chegava a fazer quadrinhos e vender na escola. Não E só aí. zines. Hã? Você fazia uns zines? Você curtia? Fazia, Dá, maneiro, fazia. depois eu quero ver isso aí. Isso com 9, 10 anos de idade. Que E massa. aí, nessa época, um pouco depois, eu ganhei um celular que filmava. E aí eu comecei a viajar em filmar com celular, assim, sabe? E E aí, aí, a partir filme sem disso, foi volta. muito rápido, assim, sabe? Começava a mexer no Movie Maker.
Um computador que nem meu era, computador de, sei lá, ia pra casa de um amigo, eu mexia, ia pra casa de meu tio, eu mexia um pouco. E aí ia mexendo no Movie Maker, editando coisa, desenhava no Paint e animava, fazia vários desenhos, assim. Enfim, comecei a ter esse contato inicial, assim, e aí perceber que o cinema ia além, né? Tipo, ele envolvia a literatura, ele envolvia o quadrinho, mas tinha algo além, assim. E aí passa muito por isso, né? Por essa experiência de espectador, de me emocionar muito com os filmes, e aí tentar replicar isso de alguma forma. Então, a partir de muito cedo, eu sempre quis fazer, sabe? Eu não sabia que eu ia fazer cinema, mas eu tinha vontade. Eu só achava difícil fazer. Ah, pô, é verdade, porque o cinema é uma arte coletiva, você precisa de muita gente para produzir, né? E quando você acha que você não vai gastar, quando você for ver, você já gastou, tipo, sei lá, mó grana. Quer dizer, pra gente é mó grana, né? Enfim, Sim. pra indústria não, mas. E você acha que tem um jeito específico de fazer, tipo, cinema fantástico no Brasil, assim? Você acha que existe uma lógica ou não? Eu acho que não, assim. Eu acho que uma coisa é essencial para quem quer fazer, que é conhecer o cinema brasileiro fantástico. Depois eu quero Primeiro uma. conhecer o cinema brasileiro, ponto. É E bom. aí depois conhecer o cinema brasileiro fantástico. Eu acho que é essencial a gente entender o que é que essas mulheres e esses homens que vêm fazendo esses filmes há tantas décadas, o que é que eles conseguiram fazer, o que é que eles se propuseram a fazer. Depois disso, eu acho uma coisa bem livre. Assim. O cinema brasileiro de horror, ele tem uma característica que eu acho muito bonita, assim, que é essa coisa da gente saber ser antropofágico, sabe? Eu acho que é o grande desafio, talvez, do cinema de horror brasileiro atualmente, é conseguir criar uma identidade a ponto de o público brasileiro se identificar com o que está vendo na tela. Assim. E aí eu não acho que a gente está longe de conseguir, não. Acho que a gente já tem conseguido. Acho que tem filmes que são totalmente Brasil, assim. E como é bom a gente assistir um filme como Mate-me, por favor, por exemplo, de Anitta Rocha da Silveira, e identificar vagamente outros cinemas, mas ao mesmo tempo ver uma coisa muito própria da autora, assim, sabe? E aí eu acho que vai partir muito disso, assim, desse movimento que sempre existiu no cinema brasileiro, que é engolir o que vem de fora e vomitar uma coisa muito própria. Sim. Esse movimento antropofágico sempre teve presente. Né? Eu acho que é importante também a gente. É comum se referenciar lá fora, né, pelas coisas que são feitas lá, porque já é feito há muito tempo. Tem muitos diretores que fazem, tem muitas, né, e tem uma indústria muito grande. Então eu acho que não adianta a gente querer fechar os olhos e negar e falar não, né? E é um processo longo mesmo até a gente encontrar uma identidade, né? Até o cinema Sim. brasileiro em si, né? Existe ainda muita gente que tem um olhar muito deturbado do que é o cinema brasileiro. E isso ainda, desde quando eu era criança e até hoje, isso não mudou muito. Ainda tem muita gente que torce o nariz. E é engraçado você falar dessa questão de identidade. Acho que o primeiro filme de terror, assim, de horror, que eu achei que tinha uma identidade mais própria, quando eu achei Trabalhar Cansa, por exemplo. Que eu achava muito louca a crítica que ela fazia à camada da classe média, né? Então, isso para mim é uma das coisas que mais me fascina no cinema de horror, quando ele consegue trazer, né, essas camadas de significados e criticar a sociedade de uma forma assim muito inteligente. Então acho que quando eu vi Trabalhar Cansa foi o primeiro que eu falei, caraca, o que é isso aqui? É bem diferente de outras coisas que eu vi, assim. E você, como que tá agora? Você tá, o que você acha que vai ser? É uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. E como você acha que o cinema vai ficar agora? O que você espera das produções? Tipo, você acha que a galera vai conseguir voltar a produzir em breve? Como que você tá vendo isso? Eu acho que produção, exatamente, e eu não estou falando de produção com dinheiro a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que a produção independente de guerrilha, ela não tem como parar. O que está ameaçado são os empregos das pessoas que vivem disso, vivem de cinema, e aí a gente tem um formato que a gente vai depender do Estado, e aí como é esse Estado que repudia os artistas
e de alguma forma desvaloriza o próprio cinema, como é que esse Estado ele vai ver o nosso cinema daqui em diante e quais posições a gente, enquanto classe, vai tomar frente a isso. Então, eu acho que a produção exatamente ela não vai parar, mas é provável que a gente enfrente tempos mais difíceis. Eu acho que a gente só vai sentir exatamente a partir do ano que vem, assim, ou então daqui a 2 anos, assim, porque a gente ainda está lançando filmes que foram gravados ano passado, ano retrasado, né? Tem muita coisa ainda sendo finalizada, mas tem pouca coisa sendo financiada no momento. Então, tem esse ponto, e o outro ponto são os festivais, né? Que aí é outro agravante para essa produção independente barra de guerrilha, porque os filmes eles vão ser feitos. Agora, onde é que eles vão ser exibidos? Não sei. A gente está nessa experiência. Eu estou com um curta rodando atualmente em festivais. Se chama Pelano. É co-dirigido com Cris Mariani. Esse filme está passando em festivais que estão tendo sessões online. Então a gente não está indo presencialmente e aí acaba sendo uma via de mão dupla, né? Porque os filmes eles alcançam um público muito maior, mas ao mesmo tempo você não tem o encontro e a presença e a experiência coletiva, enfim. Sim. A experiência do festival é outra. Então, eu acho que a gente vai passar por um momento complicado aí, sabe? Eu tento ser otimista, assim, mas eu não sei. Sim, mas a gente também tem que ser realista, né? Eu acho que não adianta a gente achar que a gente está vivendo no mundo das maravilhas, porque também as coisas não funcionam bem dessa forma. Bom, só lembrando, gente, estou aqui com o Caleb Lopes, ele que é diretor, montador, roteirista, o cara aqui, ó, manja de várias paradas. É um prazer receber ele aqui hoje. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem aí, porque a gente vai respondendo aos poucos. O Carlos, ele disse aqui que a Anitta Rocha deveria fazer mais longas. Ela Aí, está finalizando o segundo longa dela. gente, eu tô sem óculos, eu tô aqui. Eu acho que o cinema de horror tem que ser feito por um consumidor estrangeiro. Como assim? Não sei se eu entendi muito bem essa frase. Não sei o que você entendeu dela, mas acho que eu não sei se eu compreendi muito bem essa frase. Deixa eu ver aqui que o pessoal mais mandou. Bom, até agora foi isso. Mas, pessoal, vão mandando aí que a gente vai lendo aqui, tá bom? Peraí que deu um bug aqui. Pronto, voltou aqui. E, e longa, você tem vontade de produzir, de fazer? Você pensa, você já chegou a escrever algum? Ou... Então, ano passado, no último edital que teve aqui na Bahia, a gente ganhou um projeto para desenvolvimento de roteiro. Então, nesse exato momento, eu estou escrevendo o roteiro de meu primeiro longa. E Legal, aí, parabéns. a gente. Obrigado. A gente só não sabe quando é que vai conseguir filmar, né? Esperamos que em pouco tempo, não sei. E aí na Bahia, como que são assim, como que é para encontrar os recursos assim para produzir filme assim? Porque, né, tipo, eu tô aqui em São Paulo, a lógica às vezes acaba sendo um pouco diferente, não sei, eu queria que você falasse assim, quais são as dificuldades que você acha ou as coisas boas de se produzir filmes por aí, sabe? A principal dificuldade é a permanência desses editais. A gente teve esse de 2019 e o último, se eu não me engano, foi em 2016. Então, foram 3 anos aí de espera, sabe? Eu acho que o principal desafio é esse, porque tem muita gente já fazendo, tem muita gente capacitada, a gente, felizmente, tanto aqui em Salvador, quanto em outras cidades daqui da Bahia, como Cachoeira, Vitória da Conquista, tem muita gente estudando e fazendo filmes, e esses filmes têm circulado, né? Principalmente curtas-metragens. Então, eu acho que tem muita gente para fazer. Só falta esses incentivos serem constantes para dar para todo mundo trabalhar direitinho e conseguir realizar o sonho de viver de cinema. Nosso sonho da casa própria é esse.
coisas boas, eu acho que cinema baiano, ele é muito diverso, sabe? Eu acho que tem, é como eu falei, tem muita gente produzindo e muita gente produzindo coisas diferentes. Então, a gente teve esse sucesso que foi o Café com Canela, em seguida o Ilha, são dois filmes feitos lá em Cachoeira, que rodaram bastante, que simbolizam um tipo de cinema que é feito lá, mas ao mesmo tempo os filmes feitos aqui são muito diferentes e, enfim, acho que tem uma pluralidade que é muito sadia, que é muito interessante. E que os festivais que eu tenho tido a oportunidade de ir ou de conversar com as pessoas de outros lugares, as pessoas têm começado a gerar esse movimento de filme baiano, o que é o filme baiano, ou quais são os cinemas baianos, esse interesse, assim, eu acho muito produtivo. É assim, porque às vezes a gente acaba ficando sempre nos polos de cinema, né? Muito específicos. Ah, você vai para o Rio, ou você vai para São Paulo, e depois Minas até que cresceu também com filmes de plástico, a questão do coletivo, né? Eu acho que o coletivo hoje é uma das formas mais eficazes de se produzir, de juntar a galera. Mas é interessante você ver de outros lugares, porque a gente às vezes nem imagina, o Brasil é tão grande, tem uma galera produzindo um cinema foda, muito maneiro, e que às vezes a gente nem tem tanto contato, assim. E você acha que o pessoal daí, assim, tipo a galera daí, acaba consumindo os filmes que são produzidos aí? Ou você acha que, por exemplo, esses filmes eles ainda ficam muito dentro de uma bolha? Ou vocês conseguem fazer com que outras pessoas fora disso vejam os filmes? É bastante relativo, assim, eu acho que generalizando, os filmes continuam nas bolhas, são as bolhas de cinema, ou, enfim, dos grupos de arte, das pessoas que costumam frequentar os lugares onde esses filmes passam. Porque, novamente, esses filmes vão passar nos festivais ou no circuito de arte, né, sala de cinema de arte. E esses circuitos, por si só, eles também já não são totalmente acessíveis, tanto em questão de preço, quanto nos bairros onde eles se localizam, enfim, tem uma série de questões. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem outros lugares que eles são mais felizes, como Cachoeira, que eu estava falando agora há pouco. Eu acho que existe lá uma tentativa dos filmes conversarem com todas as pessoas para fora do eixo da universidade, que é muito interessante. Assim. Espero que a gente consiga também ir expandindo com o tempo aqui em Salvador. Botei uma pergunta aqui, ó. Vocês acham que o cinema de horror pode ser responsável por criar uma nova tendência do cinema nacional que se afaste desse realismo que temos desde a retomada? Ótima pergunta, inclusive. O que você acha sobre isso? É, eu não sei, talvez sim. É porque assim, eu acho que o cinema brasileiro ele também tem tendências, né? A gente funciona muito por tendências e por fórmulas, tanto para o bem quanto para o mal, assim. Então, talvez essa tendência para o naturalismo, para o realismo, já tenha se diluído um tanto, a ponto de poderem existir filmes de horror, mas ao mesmo tempo não se quebrou totalmente. Eu não sei se o cinema de horror vai ser essa força que vai quebrar isso, sabe? Porque, de certa forma, é uma coisa cultural mesmo. Se a gente for analisar, talvez seja herança desde o cinema novo, esse cinema muito preocupado com o social, de discurso muito direto, e dessa estética quase que documental. Eu acho que o importante é existir espaço para esse cinema e para outros cinemas. O cinema que eu busco fazer, por exemplo, é totalmente antinaturalismo. Assim. O quão menos soar natural para mim, melhor. Então, eu acho que aos poucos esse espaço está sendo conquistado, mas ao mesmo tempo ele não vai ser totalmente conquistado, sabe? Não vai ter uma substituição. E a gente vai ter uma fase só de filmes fantásticos que fujam do naturalismo. Não acho que é o caminho. Acho que também dialoga com uma coisa que você até falou lá atrás, né, sobre a questão do cinema ele refletir diretamente nos problemas que a gente tem. Talvez o cinema hoje ainda tenha essa necessidade de fazer essa questão mais realista ainda para discutir determinadas questões que ainda precisam continuar sendo discutidas, né? Mas a Sim. gente tem, acho que Eu, dentro desse cinema realista, outros tipos de cinema que para mim são incríveis. Você pega, sei lá, o André Novaes, por exemplo.
Eu acho que é uma forma muito política até dele conseguir retratar o lugar onde ele vive, né? A vizinhança onde ele vive de forma muito natural. Porque às vezes a gente, quando quer fazer um filme, tem a tendência de se afastar dos lugares onde a gente cresceu, né? Ou ir filmar outros lugares, quando o lugar mesmo onde a gente vive tem aí uma série de maravilhas que, através do olhar da câmera, ela ganha um outro significado, né? Com certeza. Então Eu é, acho que o caminho é não hierarquizar esses olhares, entende? Tipo, esses tons ou essas abordagens de narrativa. Eu amo os filmes da filmes de plástico. Embora o que eu faça seja totalmente contrário, eu gosto muito mesmo, assim. Então, estão entre os melhores, tanto curtas quanto longas, que a gente fez recentemente. Mas até que ponto se enxerga esses filmes em um local mais nobre e se enxerga um filme de horror brega e sangrento em um local mais inferior, sabe? Eu acho que o que a gente deve buscar é isso, porque senão o cinema brasileiro ele tem uma inclinação para que se ditem tendências através dos festivais, das curadorias, da crítica. E aí essas tendências, por algum lugar, elas podem ser perigosas. E eu acho que é nesse lugar de legitimar certos tipos de filme e diminuir outros tipos, sabe? sim. E uma coisa que você falou é que, por exemplo, sobre cinema de. Você acha que fazer cinema de horror é mais. Você acha que é mais barato? Como você falou, queria que você dissertasse um pouco mais sobre isso. Você acha que. Porque tem todas as vezes. Trabalhar com cinema fantástico, às vezes, não sei, exige. Eu quero fazer um efeitozinho aqui diferente. Eu vou fazer um filme gore e eu vou precisar de muito sangue. Você acha que tipo, é de boa fazer assim? Eu acho mais barato porque o cinema de horror, geralmente, ele não se apoia na dramaticidade dos rostos dos rostos que estão enquadrados, né? Então, a gente não precisa, por exemplo, de estrelas, não precisa de atores e atrizes muito famosos e caros. O cinema de horror ele vai funcionar independente disso. É massa quando tem rostos conhecidos, mas ele funciona independente disso, né? Então, eu acho que ele é um cinema o cinema de horror junto com a comédia talvez seja o cinema mais tátil, sabe? Seja mais esse cinema da epiderme, assim. Então, ele o tempo todo ele tá brincando com pulsões. O tempo todo você tá indo para esse caminho sensorial da coisa. Então, o sensorial ele independe, né, de grandes recursos. Dá para assustar com um plano escuro, com alguma coisa mexendo que a gente não sabe o que é que tá mexendo ali, a gente só vê o vulto e pronto, isso é assustador, sabe? E o mal-estar tá implantado. Eu acho que ele é barato nesse sentido, assim. E você acha que é difícil, por exemplo, duas questões. Primeiro, elenco, geralmente, como você faz? E você acha que é mais difícil, por exemplo, a direção, assim, quando você vai dirigir? Porque o filme, tanto a comédia, né, quanto o cinema de horror ali, ele às vezes tem um tom um pouco mais alto, ou tem cenas que são um pouco mais tensas. Você acha que é mais difícil de dirigir quando, por exemplo, elenco, quando você fala de cinema de horror? Bom, para a escolha de elenco, eu confesso que eu não sou bom nessas coisas. Eu conto com a ajuda dos meus amigos da Olho de Vidro e Produções. A gente tem Hilda Lopes Pontes, que é cineasta também e que trabalha com produção de elenco, de preparação, de casting. Sem contar os amigos que produzem, né? Tem os produtores Klaus Rastenreiter, Valery Gondim, Rafael Beck. Enfim, são pessoas que sempre estão ajudando nessa escolha de elenco, estão dando pitaco, conhecem muita gente. Então, o processo geralmente é conjunto de escolha. E para direção de elenco, eu acho que é outra coisa que eu também é um dos meus pontos fracos ainda, é uma coisa que eu preciso treinar muito mais. Mas tem uma questão aí que é algo que eu ainda estou trabalhando filme após filme, que é novamente o tom dos filmes que eu tento imprimir, eles nunca são naturalistas. Geralmente, quando você vai trabalhar de cara com elenco, com atores e atrizes, geralmente
ou a atuação deles é a atuação estou atuando, ou a atuação deles é 100% naturalista do não estou atuando. Minha tarefa é chegar quase que no meio termo, assim, porque eu não busco fazer esse cinema, o cinema da ilusão, sabe? Tipo, o filme que você está assistindo e aí você esquece que é um filme, você esquece que está vendo um filme. Nesse sentido, eu assumo uma perspectiva brechiana mesmo, de assumir-se que é um filme e de fazer questão que o espectador lembre o tempo inteiro que é um filme. Então, para mim, também não funciona essas atuações totalmente naturalistas, sabe? Então, vai muito de ensaiar, de bater o roteiro, o texto ali com os atores, de ter Hilda junto, preparando o elenco, de ensaiar no set, enfim. Eu acho que a gente constrói muito junto, assim, também, sabe? E você gosta de trabalhar mais essa coisa de gravar o roteiro, assim, olha, não, olha, a fala é isso, ou você se às vezes trabalha com uma questão de deixar e, vamos ver o que rola? Como que você acha que se sente mais confortável, assim, quando você dirige? Geralmente, os diálogos que eu escrevo, eles são muito suscetíveis a alterações, assim. Tipo, eu gosto muito, até porque eu não sei escrever diálogos verossímeis. Então eu gosto muito de escrever, a fala no texto, a ideia do que está ocorrendo, a ideia do que se sente, e a partir disso, junto ao elenco, a gente vai moldando aquilo ali, vai mudando. Eu acho que entra também muito o trabalho do ator, da atriz, né? Enfim, como é que ele falaria aquilo? Como é que ele enxerga que o personagem falaria aquilo? Enfim, eu acho que tem um trabalho muito conjunto. Assim. Ó, perguntaram aqui se você tem uma influência como que é? Peraí. Kubrick. Peraí. É Kubrickiana na sua obra e fale mais também sobre a influência da Turma do Pererê na sua obra. Isso é gaiatice de Klaus. Eu me recuso a responder essas duas Eles estão te perguntas. zoando? Eu caí... Próxima pergunta, por favor. E eu caí aqui uma vez. Bom, eu caí na piada aqui dele, eu fiquei viajando, eu falei, que é isso? Que é isso? Essa outra parte aí que eu não entendi muito bem. É porque tinha um filme que eu queria que o tom da atuação do elenco fosse um tom parecido com o dos atores da Turma do Pererê. E aí virou um meme Desculpa, eu isso. tô rindo aqui. Virou um meme. Klaus, Muito bom. Muito bom, muito bom. Não, agora falando assim, você passou rapidamente, assim, mas do cinema atual, não sei se a gente falou até, do cinema atual da galera que tá fazendo filmes fantásticos, filmes de horror, assim, nacionais, quem que pra você aí tá brilhando, assim, agora? Você tem alguma influência mais direta? tem. Eu costumo beber muito dessa fonte chamada Gabriela Amaral Almeida e gosto muito do cinema de Kleber Mendonça Filho também. Eu acho que estão entre os que eu mais cultuo. Amo o cinema de Guto Parente, que é um cineasta lá de Fortaleza que, enfim, eu acho que ele deveria ser mais estudado, mais reconhecido, mais falado. Eu acho que a gente tem uma produção muito boa de curtas-metragens também. Então, eu acho que eu poderia citar vários nomes aqui. Poderia citar Marco Dutra, Juliana Rojas, Lucas Sá, Mariana Jaspe, Anitta Rocha da Silveira. Depois a gente passa, a gente deixa lá no canal, depois você dá uma lista também Ótimo. pra gente postar, é ótimo. E a gente vai deixar os links também dos filmes do Caleb pra galera assistir aqui depois, que eu acho que é importantíssimo a gente prestigiar. E depois, né, se vocês quiserem trocar uma ideia com eles, conversar, eu acho que é importante. Você tem vontade de fazer filmes que não sejam necessariamente de gênero ou que mexa ali com fantástico, com horror? Você já pensou ou não? Eu tenho uma inclinação muito grande assim para documentário, sabe? Eu já fiz, inclusive. Mas não sei, tipo, eu acho que o cinema que me move é o cinema fantástico, mas ao mesmo tempo eu não descarto, não, sabe? Eu acho que
tem essas ideias que vêm e a gente acaba se apaixonando pelas ideias e quer fazer a qualquer custo. Mas no momento, é isso, eu acho que eu já tô nessa mutação, assim, porque antes eu achava que eu só faria filmes de horror. Aí agora eu já tenho pensado em muita coisa que envolve ficção científica e fantasia, assim. E aí eu não sei o que é que vem, mas por enquanto o caminho que eu sigo é fantástico mesmo. Cara, e é muito louco, porque dentro da. Quando a gente fala na universidade, por exemplo, pelo menos no meu curso, eu fiz história do cinema brasileiro. O cinema de horror praticamente ele não era citado. E dentro da universidade também havia aí uma negligência sobre falar sobre filmes de horror, né? E você percebe então que até dentro do âmbito ali acadêmico ainda tem uma certa relutância muito forte em aceitar esse cinema, né? Que ele esteja no mesmo patamar de outros diretores, que até então, não sei se para você também, você teve essa dificuldade e você foi buscando essa formação aí no cinema de horror de outras maneiras, né? Que não só nessa parte acadêmica. Minha formação para horror é internet, assim. Na academia eu já devo ter ouvido falar em algum momento de Mojica. E eu lembro que um professor em uma aula passou um filme do Jean Garret, que nem era um filme de horror dele, mas enfim, é um cineasta que fez filmes de horror. Mas fora isso, quase nulo, assim. Mas é isso, né? A gente tem hoje o YouTube, que tem muitos desses filmes, não tão em boa qualidade, mas tem. E blogs, sites, tem muita coisa que tem como estudar e pesquisar. Eu acho que é um território muito ainda pouco explorado, sabe? Principalmente pela academia, mas inclusive por até quem já está consolidado, por quem faz o gênero mesmo. Tem muita coisa de horror aí que está sendo esquecida, que eu acho que horror brasileiro, no caso, que eu acho que a gente não pode negligenciar isso, não. E fora, assim, a linha americana, assim, de horror, tem algum outro, tem filmes de outras, e de outros lugares que te chamaram muita atenção também, assim, que, tipo, também falaram, porra, isso aqui é muito diferente, que esse rolê aqui de outros países? Eu, eu gosto, tipo, em primeiríssimo lugar, muito de cinema sul-coreano. Eu acho que eles conseguem fazer um horror muito autoral, assim, porque é um cinema estranho, né? E eu acho que atualmente a gente precisa de filmes estranhos. Assim. Eu tenho essa atração por esse cinema que eu olho e eu não sei direito o que é, e aí eu não sei dizer nem qual é o gênero, sabe? E o cinema sul-coreano tem isso, assim. Fora isso, eu tenho buscado conhecer mais de obras de horror e fantasia latino-americanas, que é uma coisa que eu pouco conheço. Eu também, assim, pouco conheço. Tirando o Brasil, assim, eu A não vem gente, aqui a cabeça. sim, eu acho que a gente tem essa falha. Talvez Guilherme Del Toro seja o único que conseguiu furar assim, a bolha e a gente reconhece. E gosto muito de filmes giallo, os italianos, lá dos anos 70. Mas assim, eu atualmente estou num movimento muito de tentar descobrir outros cinemas de horror e principalmente outros olhares, assim. Então, eu tenho tentado ver muitos filmes de horror dirigidos por mulheres e cada vez mais eu descubro um filme ou outro, assim, que às vezes eu nunca tinha ouvido falar. E que, enfim, né, esses olhares são importantes que a gente aprenda, que a gente assista. E vez ou outra, tô também caçando filmes de outros lugares, assim, de preferência desses lugares que fujam desse olhar, ou hollywoodiano, ou europeu. Né? E é muito louco você citar mulheres, né? Porque praticamente é muito pouco a presença de mulheres nos filmes de horror, né? Quer dizer, muito pouco assim, dentro do que fica famoso, assim, do que ganha uma certa Sim, notoriedade, em que fura a bolha, né? Obviamente deve ter muitas mulheres por aí produzindo filmes de gênero no sentido do horror, assim, mas poucas são aquelas que conseguem furar essa bolha e ganhar. Dá pra gente contar nos dedos, infelizmente. se for comparar com o número de diretores homens, com certeza ainda tem muitas caminhar aí. Mas eu acho que, felizmente, a gente tem vivido um momento que tem crescido bastante. Né? Já tem diretoras em seus primeiros, segundos e terceiros longas aí pra gente acompanhar.
Isso O é bom. Nathan, ele falou aqui, eu queria ouvir o Caleb falando sobre o cinema brega no horror e como produzir um novo brega com tantos cânones já estabelecidos. Ó, essa daqui ó, não foi zoeira dessa vez, tá? Essa, Aham. essa é real, não serei pego da próxima vez. É, isso é uma coisa que até de certa forma é uma pesquisa, tanto minha quanto de Cris, né? Cris Mariani, que eu citei agora há pouco. A gente tem buscado esse cinema brega, assim. O cinema brega, que a gente chama, é esse cinema que ele vai contra qualquer ideal de bom gosto. Porque o bom gosto é uma coisa muito perigosa, né? Tipo, alguém um dia inventou o bom gosto e ensinou a gente que aquilo era bom. E aí o bom gosto ele tem a antítese dele, que é o brega, o cafona, o tosco. E aí eu me interesso muito por isso, assim, porque a gente tem filmes antigos que são considerados bregas, ou propositalmente ou não. E o brega, eu acho que ele é uma das formas de se fazer cinema considerando esse nosso contexto de subdesenvolvimento, assim. Países de terceiro mundo, países que não têm a grana necessária, eu acho que é um caminho, sabe? Então eu acho que esse cinema de horror brega é o cinema que ele não tem medo de mostrar uma maquiagem que claramente é uma maquiagem, sabe? Eu acho que existe um movimento, principalmente desse cinema hollywoodiano e de blockbuster comercial, de fazer efeitos especiais que eles são muito, muito realistas. O objetivo dos efeitos visuais é eles não parecerem efeitos visuais. Então, o objetivo do CGI é você não perceber que é CGI, porque isso supostamente te tiraria do filme. E aí volta aquilo que eu falei, eu quero que as pessoas sejam tiradas do filme, porque eu acho que o cinema é encenação, a vida é encenação. Eu estou encenando aqui para você, você está encenando daí para mim. E aí, eu acho que o brega vai nesse sentido, assim, é quase que um manifesto mesmo de assumir esse cinema, entre aspas, tosco, entre aspas, farsesco, sabe? Mais ou menos isso. E o Nathan até comentou aqui, ó, ainda que no Brasil a Rojas e a Amaral sejam umas das mais expressivas. De fato É, é, né? Mas se a gente parar para pensar que no Brasil a gente tem um mercado muito pequeno ainda com relação ao cinema de gênero, eu digo ainda no resto do mundo, né? Por exemplo, se você parar para ver o cinema hollywoodiano, né? O Jordan Peele ele tinha feito a produção agora de um filme que era de uma diretora, né? Que o filme ele estava para sair e acabou não saindo. Se a gente parar para analisar o foi cinema o... francês também, o cinema gore francês, que a gente praticamente não vê a presença de mulheres dirigindo, pelo menos não que eu me lembre agora, do cinema japonês também. Então, assim, eu acho que do geral ainda há uma dificuldade. E você curte, assim, tipo, o cinema agora francês, assim, tipo, o lance Mártires? É sua vibe? Você chegou a Tá em um assistir? cinema que eu não gosto, sabe? É Essa mesmo? que imagina, onda extrema, nova onda extrema francesa. Eu não gosto dos filmes. É mesmo? O que você Eu, curte? eu acho assim, eu tenho uma máxima assim com o cinema atualmente, que é eu fujo de coisas que me deixem muito mal, assim. Existe um limite ali para eu deixar mal, sabe? Eu gosto de filmes que me levam para um lugar de desconforto, mas quando chega quase que em uma pornografia da violência, assim, eu costumo não gostar de ver. E aí isso acontece com Martyrs, com Alta Voltagem, com o próprio Em Minha Pele, que é um filme dessa onda que é dirigido por uma mulher. Eu não costumo gostar de ver esse tipo de filme, não. Takashi Miike também, se você pega. Mas é É, tá muito aí, louco. é outro que eu gosto dos filmes, mas, tipo, tem filmes dele que eu nunca vou rever, tipo, na vida, assim. Eu vi uma vez e tá ótimo, tô fora. E também e é muito louco, assim, como é uma linha tênue, né? Que você pode ou ir para uma violência, ou você pode reforçar estigmas de violência, e ao mesmo tempo isso você pode levar para uma questão aí de reflexão, né, do porquê aquilo está sendo feito dentro do filme, né? Tipo, é uma coisa você pegar um Gaspar Noé da vida, que para mim é um filme de horror, eu particularmente não gosto, né? Eu sempre bato na tecla. Também não. Você pega o irreversível da vida e você começa a se questionar, né? Qual que é a finalidade de você colocar uma mulher, né, como ali a Mônica Bellucci,
uma cena de estupro de 10 minutos, né? Então, às vezes, o cinema de horror também, ele tem essa linha tênue. E como você, na sua cabeça, você para ali para pensar e falar assim, poxa, eu acho que o caminho que eu tô indo ali eu tô reforçando, ou eu acho que não, que tá num... Como você faz? Tem algum... Você imagina isso, assim, por exemplo, quando você está produzindo um filme, de você não cair muito nessa linha, ou não, você vai fazendo e... Não, eu acho que cinema, por ser um ofício em conjunto, eu acho que a gente não faz filmes para falar coisas exatamente, sabe? Existe o lugar dos filmes que são feitos para serem ditas coisas, mas os filmes que eu faço, geralmente, eu estou num lugar muito de escuta, assim. Então, eu me preocupo 100% com essa reverberação de violências que não cabem mais. E aí eu acho que a arma que a gente tem é passar o roteiro e chamar pessoas e compor a equipe. É isso, né? Se você não quer perpetuar essa violência contra os corpos negros, a equipe precisa ter pessoas negras. Se você não quer perpetuar a violência contra os corpos femininos, a equipe precisa ter mulheres. Quanto mais, melhor, né? Acho que a gente está nesse período de transição aí também. É isso, eu acho que é necessária essa preocupação, sabe? Porque o cinema de horror ele é o que mais vai estar andando nessa linha tênue aí que você falou. Porque a violência ela é necessária, o choque ele é necessário. A gente está falando de um gênero que ele prega o mal-estar. E a gente... É difícil a gente assistir um filme de horror para a gente terminar ele bem e feliz, sabe? Acontece. Mas eu acho que é super sadio que existam obras que nos levem para esse lugar que a gente não quer ir, sabe? O cinema de horror ele vai estar lidando o tempo todo com o tabu, ele vai estar lidando o tempo todo com o inconsciente. Então eu acho que é necessário que exista esse tipo de filme, um cinema mais radical, mas ao mesmo tempo até o mais radical dos radicais, ele precisa estar muito, muito atento, né? Enfim, essa preocupação eu acho que ela é obrigatória. Enfim. E a gente só consegue combater isso mudando as equipes. Sim, é muito louco porque eu mesmo já usei muito esse argumento. Ah, eu não gosto de determinado filme porque ele é choque pelo choque. Mas aí a gente começa a se questionar, será que para a cabeça do diretor ali, quando ele estava produzindo ali, para ele aquilo fazia algum sentido dele tá não reforçando um estereótipo, mas sim criticando, né? Então, É tênue e é complicado mesmo, porque, bem enfim, tem complicado. muito filme que eu tenho certeza que é choque pelo choque. Ou então tem muito filme que ele choca pra criticar, e aí eu não sei até que ponto isso é válido nos dias de hoje, sabe? Eu acho que tem choques muito mais interessantes do que você mostrar a violência para você criticar a violência. Sim. E até que ponto, sabe? É preciso cuidado, é preciso, enfim, pensar a reação dos personagens àquela violência, como mostra, onde a câmera tá, onde é que vai cortar nessa cena. Cara, Enfim. desculpa te interromper rapidamente. A live que ela vai fechar, eu te convido a voltar para a gente finalizar e fechar Uhum. o seu discurso. Tinha mais uma pergunta aqui do Yuri. E eu vou fechar aqui, porque ela obrigatoriamente faz a gente fechar. E eu já volto, já te chamo, tá? Ok. Desculpa até ter te cortado, mas o Instagram ia cortar a gente de qualquer jeito. Não ia Relaxa. ter, não ia ter muito o que fazer. Você me enxerga de boas aí? De boas. A única coisa ruim do Instagram que às vezes me irrita da live aqui é porque os comentários ficam no rosto da pessoa que está embaixo. Ah, tá. E aí É porque minha imagem tá travada. E aí eu tô falando com você sem conseguir me enxergar exatamente aqui embaixo. nossa, que horrível. O tempo todo tá assim. E aí eu não tenho pra onde olhar, exatamente, no sentido de eu não sei como é que eu tô, entende? Não, tá E ótimo. aí, mas não tá travando não, né? Não travou nenhuma vez, nada. Ótimo. Bom, mais um minuto. E esses dias aí tem sido... Como você está lidando, né? Antes da gente voltar, como você está lidando aí com esses dias, de ficar em casa? Você está lidando bem? Acho que eu tô lidando bem. Enfim, tem sido uma época mergulhada em um processo muito bom, que é esse processo da feitura do roteiro.
Eu estou co-escrevendo ele com uma diretora de fotografia, que o nome dela é Marina Lordelo. E aí a gente está super concentrado, focado, imerso. E aí isso é bom, né, para ocupar a mente. Fora isso, eu tenho aproveitado o tempo para ler e assistir as coisas que eu não conseguia ler e assistir na correria do dia a dia, assim. Então, é isso. Eu acho que eu tenho buscado não estar parado e também estar aprendendo, né? Sim. Tá aprendendo, utilizando esse tempo para aprender muita coisa. Tem sido É, bom. e a gente tem uma necessidade de ficar em casa e querer produzir o tempo inteiro e querer, tipo, nossa, aí se eu estiver em casa eu tenho que. Eu tô tendo mais dificuldade de assistir filme, por exemplo, tá vendo? De me concentrar em Sim. parar. Eu quero o tempo inteiro olhar o celular e aí cada vez que eu volto pro Twitter eu vejo uma notícia mais bizarra e eu falo, meu Deus do céu. Aí quando eu quero voltar pro filme eu já tô pensando em mil coisas. Então eu tenho tido uma pequena. Não sei se o pessoal que está assistindo aí tem tido dificuldade para assistir filme, mas eu tô tendo, assim, muito louco. Tento ver quando dá, mas tenho, assim, sentido essa dificuldade. Bom, uma pergunta que o Yuri tinha feito, o Yuri acabou de voltar, vou fazer a pergunta dele, se você pensa em fazer algum remake de algum filme, assim, você tem o sonho de fazer ou querer fazer algum remake de um filme já mais antigo brasileiro, assim? Ou qualquer, pode ser qualquer outro também. Se for, puta, eu tenho o sonho de... Eu já me peguei pensando nisso, assim. Eu tenho é complicado, porque, tipo, eu gosto muito do filme. E aí, quando a gente fala de fazer um remake, é quase como se dá uma leitura de que o filme pode ser melhorado, assim. E acho que ele não pode ser, mas tem coisas nele que precisam ser atualizadas, que é a própria Citação, do Jean Garret. É um filme que eu gosto muito. É uma porno chanchada, um filme feito ali na boca do lixo. E é um belo horror com debates muito bons, enfim. Eu acho que é um dos grandes filmes de horror que a gente tem aqui no Brasil. Jean Garret era um diretor muito voltado para a forma, para a imagem, assim, né? Ele era fotógrafo antes de se tornar diretor. E aí o filme é fotografado, se não me engano, pelo Carlão, pelo Carlos Reichenbach, que era outro dos nossos grandes pensadores da imagem, assim, né? São cineastas que sabem decupar os filmes muito bem, que pensam muito na lente, na câmera e na fotografia. Enfim, é um filme que eu gosto muito. E aí tem várias coisas nele, assim, que eu acho que seria legal que se fosse atualizado. E aí eu acho que eu gostaria muito de fazer um remake de Excitação. Ó, fizeram uma pergunta aqui, ó. O cinema de terror brasileiro, ele é mais autoral por ser, na maioria, produções independentes? Sim, É uma provocação interessante. é. Eu acho que, primeiro, acho que parte do que a gente considera independente, né? Se a gente considerar independente o filme que é feito fora dos estúdios, dos grandes estúdios, ele vai ser autoral, né? Porque tem o grande embate é porque o estúdio, por ele pensar em filmes comerciais, ele vai ditar fórmulas que dão certo, né? Tipo, são filmes. E nem precisei para Hollywood, tô falando de Globo Filmes mesmo. São filmes que eles são muito ajeitadinhos e muita coisa ali para dar certo. E boa parte deles dá, mesmo que a impressão seja de que a gente tá vendo o mesmo filme sempre e de que a gente não vai se lembrar desse filme no outro dia. Então eu acho que se é o independente desse sentido, acho que tudo vai ser autoral. Cinema brasileiro ele é majoritariamente um cinema de arte, né? E é esse cinema onde não raras as vezes quem dirige é quem escreve, por exemplo. Então eu acho que nossa principal veia é a veia autoral mesmo. Uma coisa que acontece muito, assim, eu não sei o seu processo de como diretor, é uma coisa até que eu discuto com outros amigos sobre nos considerarmos ou como as pessoas vão nos considerar como diretores, né? Porque só é diretor quem passa por festival X, Y, Z.
só, sabe, tipo, só vai começar a ser considerado. Enfim, você passou por esse conflito, você teve essa crise, assim? Eu passo até hoje. É. Teve um dia que eu dei uma entrevista para alguma coisa de televisão, assim, e aí na tela tava tipo, Caleb Lopes, cineasta. Eu comecei a rir quando assisti. É muito estranho. É isso, eu acho que o fantasma do primeiro longa, ele existe para todo mundo que faz curtas, e ao mesmo tempo para todo mundo que faz curtas. Enfim, eu acho que é uma dificuldade de muita gente, assim. É muito recente eu começar, por exemplo, a dizer que eu sou cineasta, sabe? A dizer que eu dirijo filmes. Eu acho que é parte de um lugar cultural também, né? A gente, inconscientemente, acho que está aqui em algum lugar de que não se vive de arte no Brasil, ou Vagabundo, não né? existe profissão artista, entende? Você faz filmes e o quê? Tipo, você trabalha com cinema e o quê? Então, eu acho que em algum lugar do nosso inconsciente está alguma coisa de que a gente ainda não é artista, de que a gente ainda não é cineasta. E isso eu tenho até hoje, o que é engraçado, porque, felizmente, eu tenho conseguido fazer curtas que têm circulado, que têm ido para festivais, que ganham prêmio. E, e aí eu começo a ver que as pessoas me enxergam dessa maneira, como diretor, como cineasta, como artista, mas ainda assim eu ainda tenho uma dificuldade. É uma coisa que a gente tem que ir trabalhando mesmo, né? Uma hora a gente consegue vencer, mas eu acho que é cultural. Se você acha que tem esse um pouco um preconceito, assim, de quem é, por exemplo, é curta-metragista, né? Porque às vezes tem aquela, né, aquela coisa, e é uma coisa que já foi citada aqui, né, sobre, se você faz, se ainda, se não é diretor ainda, se você não fez um longa-metragem. Tem muita Uhum. gente, esse curta-metragem não é filme, mas a gente tem que levar em consideração que tem diretores que já fizeram curtas que são muito mais fodas e batem em muito longa. Você ainda acha que existe muito essa... Acho que existe preconceito em toda parte ainda, sabe? Em parte porque eu acho que curta ele não é viável comercialmente como longa, né? A gente não tem majoritariamente curtas sendo distribuídos e passando em telas de cinema no multiplex de shopping, sabe? Então, primeiro, eu acho que parte desse movimento. E segundo, que existe essa hipervalorização do longa, né? A gente não, geralmente a gente chama longa de filme e Sim, é. curta de curta. E é meio aquela coisa assim, você tá namorando e pergunta quando é que vai casar. Aí você casa, pergunta quando é que vai ter filho. Tem sempre aquela coisa, e aí, e o longa? E o longa? Você tem ideia do longa, vai fazer longa? E o Felipe tá falando que há pouco tempo atrás só era cineasta quem filmava em 35 mm. Já é outra barreira que a gente quebrou, né? Tipo, quem fazia filme em vídeo, em digital, não era videomaker. Ele nem era cineasta, sabe? Tem gente que diz que você não pode falar que você filma, você tem que falar que grava, porque é digital. E é muito louco porque a gente começa a perceber uns certos locais de ego dentro do cinema, porque se a gente fala que esses filmes eles são feitos para a nossa própria bolha, então esse preconceito do curta-metragem, do curta-metragista, ele vem da nossa própria bolha. Quando grande parte das pessoas ainda produzem muito, em sua maioria, curta-metragens, né? Não, Então acho que é uma forma da gente cinema alçar. é o lugar do ego, né? Sim. É batalha de ego, é briga de cachorro grande. E, gente, é engraçado, porque eu acho que para você desmerecer os curtas-metragens brasileiros, eu acho que você precisa estar muito por fora do que está sendo feito em curta-metragem. Assim. O curta-metragem brasileiro hoje ele deve estar com dor de coluna de tanto carregar os longas nas costas. Eu acho Verdade, não. que tudo que existe de experimentação, de linguagem, de narrativa, de outros olhares, ele está tudo no curta. E é o que mais se produz, é o que é mais barato de se fazer, é o que é mais acessível. Então, esses outros olhares que tanto se fala que a gente tem que buscar, eles ainda não chegaram ao longo, infelizmente, mas eles estão cada vez mais tomando os curtas. Então, curta é um lugar muito interessante de se aprender mesmo, né? Sim, quando você vê veículos, o Nathan falou aqui, até porque quando tu vê veículos escrevendo ou divulgando sobre curtas e médias, dificilmente você vê.
É, Própria, a gente tem, tipo, Gatos Pingados, né? Tinha o importante falar dele, o crítico Cid Nada, que faleceu há um tempo atrás, mas ele fez um nome, uma carreira só cobrindo curtas em festivais. A gente tem outros críticos hoje em dia, como o Francisco Carbone, que tem dedicado o mesmo espaço aos curtas que ele dedica aos longas na cobertura dos festivais, mas ainda realmente é muito pequeno. E é isso, né? Eu acho que a crítica, ela tem um papel fundamental de quase que validar esse formato, sabe? Porque a crítica é um carimbo. Então, eu acho que a crítica brasileira ela tem essa responsabilidade também de lidar com curtas da mesma maneira que lida com longas e, enfim, de ajudar a espantar esse preconceito idiota. E assim, acho que é uma pergunta, né, que sempre bom ser feita, você que já fez alguns curtas e tal. O que você diria para quem vai começar, quer fazer um curta-metragem? Porque a gente sempre acha, puta, nossa, vou fazer, sei lá quando eu vou poder fazer e tudo mais. Acha que é algo tão distante da realidade, né? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que duas coisas são principais, assim. A primeira é estudar cinema a fundo, e eu estou falando de estudar cinema, estudar linguagem cinematográfica, estudar cinema brasileiro. Eu acho que conhecimento da linguagem é o que salva quem está começando, assim. É o que vai permitir que você faça um filme incrível com pouco ou nada, sabe? De recursos. Então eu acho que cinema não se esgota, né? Tipo, o estudo de cinema não se esgota. A gente está o tempo todo descobrindo, e tem muita coisa para descobrir. Não apenas o que vai acontecer e o que está acontecendo, mas o que aconteceu e que a gente não viu, a gente não foi notificado. Então tem todo um cinema aí para se redescobrir, para se descobrir. Então acho que não esgota. É necessário ter fome e sede de cinema, de estudar cinema. E a outra coisa, eu acho que é buscar ter ideias de acordo com o que você tem em mãos. Fazer esse caminho contrário. Ao invés de ter uma super ideia, uma ideia incrível, e aí quando você vai ver se não consegue executar ela direito, você vê primeiro o que você tem em mãos, e aí depois você tem uma ideia baseada naquilo. Então, se você tem um cenário que você sabe que não vai ter interferência de ninguém, que você é livre para filmar o que você quiser, e que a área, o som vai sair legal, você tem uma ideia para filmar nesse cenário. Ela precisa ser perfeitamente executável para esse cenário. Você só tem um celular. Precisa ser uma ideia perfeitamente executável com um celular. Ah, você não tem tripé. Precisa ser perfeitamente executável com um celular na mão sem tripé. Enfim. E aí eu acho que são duas coisas complementares, sabe? Porque o conhecimento da linguagem é que vai garantir que as coisas se fechem, assim, que funcionem. E você acha que, tipo, porque uma coisa que é fato é que as universidades no Brasil são muito caras, né, de cinema. O que você acha? Você acha que é um negócio essencial, assim, pô, você tem que fazer a universidade, faculdade de cinema, ou como você enxerga isso? Eu sempre tenho dificuldade para responder essa pergunta. Assim, eu acho que cada pessoa ela precisa saber até onde o acesso dela ao cinema vai, sabe? Então, vão ter pessoas que não vão ter acesso, por exemplo, a equipamentos. Ela não vai poder comprar o equipamento e ela não vai ter amizade no círculo dela que vai ter esse equipamento. Então, eu acho que a universidade é fundamental nesse sentido, porque vai dar a chance de você conhecer pessoas, de você ter um direcionamento para o que você vai estudar e você vai ter acesso a equipamento, né, majoritariamente. Então, eu acho, e ao mesmo tempo, eu acho que a depender da grade, do curso de cinema que você vai fazer, às vezes você pode ser muito engessado nesse curso. Principalmente se esse curso prezar esse olhar eurocêntrico, esse olhar quase que conservador do homem branco que faz cinema e do cinema cheio de regras e, sabe? Talvez você seja muito mais feliz estudando por conta própria. Assim, tipo,
A maneira que eu mais aprendi a fazer filmes foi estudando por conta própria em casa. Ou seja, é o que Cacá Diegues fala, vendo filme, lendo livro, fazendo curta-metragem vagabundo. Então eu acho que a gente tem que praticar, se você tiver meio de praticar, e você tem que ver filme, que ler coisas, sabe? Enfim, eu acho que cada pessoa precisa analisar direitinho sua própria situação, né? Senão a gente cai muito no erro de uma visão de cinema muito elitista. Tipo, se eu tive acesso, todo mundo vai ter acesso. Se eu tive condições de fazer isso, todo mundo vai ter. E cinema ainda é um lugar de privilégio. Sim. Ó, o Nathan disse aqui, ó, é curioso que os filmes de terror de países diferentes às vezes bombam com mais facilidade que outros gêneros, tipo Boa Noite Mamãe, Under the Shadow, que são filmes que eu acho maneiro. E Uhum. como que o terror no Brasil vai bombar lá fora? Você teria É com o terror que o Brasil vai bombar lá fora. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que o Brasil vai bombar lá fora com filmes bons, entendeu? E aí a gente tá tendo filmes bons, filmes de gênero como Bacurau e As Boas Maneiras, ambos premiados, né, em festivais grandes lá fora. Eu acho que a gente vai conseguir fazer filmes bons, mas o horror brasileiro ele tem uma particularidade. Ele é brasileiro. Então, eu acho que como os festivais europeus eles têm um olhar muito exotizado para o nosso cinema e para a gente, eu acho que eles valorizam essa subversão de gênero, que às vezes nem quer ser subversão, mas acaba sendo, né? É o que você falou mais cedo, de fazer filme sobre o nosso lugar. Se você faz filme sobre si, muitas vezes esse filme ele vai ser muito diferente para o outro. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazendo filmes, mais uma vez, autorais e muito particulares, né? Tipo, esse, esse roteiro de longa que eu estou desenvolvendo é a história de uma vampira que mora numa periferia. E foi uma periferia onde eu vivi, onde eu cresci. É um bairro daqui de Salvador chamado Uruguai. E aí a gente acompanha ela que nunca provou sangue humano na vida. A gente acompanha a semana da primeira menstruação dela. Como é que vai ser isso? E aí eu acho que se a gente pega essa figura dessa vampira, que já é uma coisa que não é tão comum no cinema, geralmente são vampiros, e você pega essa figura de uma vampira e você coloca ela em um lugar totalmente inusitado, né? Os vampiros eles, geralmente são ligados à burguesia, a castelos, e aí você pega e coloca ela em uma periferia que já é naturalmente deslocada, você tem algo aí. Claro que não é calculado, mas eu acho que é esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, quanto mais a gente voltasse para nós mesmos, nesse sentido de olhar para o Brasil, olhar para os medos que estão aí no Brasil, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse horror particular, esse horror diferente. E aí, a partir disso, eu acho que para o Brasil bombar lá fora com esses filmes é daqui para ali, sabe? Muito rápido. muito bom. Pô, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, foi incrível, é muito bom te ouvir falar, suas vivências, seus filmes, parabéns, continue fazendo muitos outros filmes. Gente, acompanhe esse homem nas redes sociais depois, falem com ele, Obrigado. tirem suas dúvidas, vai lá encher o saco dele. Não, brincadeira, nem tanto, tá? Pode Mas, encher o saco. Qualquer coisa do bloco. meu, mas assim, muito obrigado, foi muito precioso. E sempre que Eu você também quiser agradeço. aí vir falar de algum projeto novo seu, as portas sempre estarão abertas, tá bom? Então, Obrigado. Foi muito massa. obrigado mesmo. Obrigado. Boa sorte Obrigado nessa aí pelo jornada. convite. Obrigado a quem assistiu. Estou muito feliz. Que a gente consiga sair dessa bem e que lá na frente a gente possa olhar para trás e falar, puf, sobrevivemos e estamos aqui forte. Então, Amém. muito obrigado. É isso e tamo junto, tá? Beijão. Tamo junto. Beijo. Valeu. Até Tchau, mais. tchau. Até.